Fala, galera. O Cruzeiro dominou o Corinthians no Mineirão e fez 3-0 em jogo da 35ª rodada do Brasileiro, no duelo prévio ao confronto entre as equipes na semifinal da Copa do Brasil. Vamos acompanhar aí a turma do Mesa Redonda analisando este jogo. Salazar, é isso, chileno? Para que ele nos conte como é que foi lá direto no Mineirão, ao vivo, coloca o Salazar na tela. Salazar, boa noite, mais uma derrota do Corinthians e você está aguardando aí o técnico Dorival Júnior. Nos conte um resumo do que foi esse atropelo, Cruzeiro 3, Corinthians 0. Boa noite, Salazar. Realmente um atropelo, Garrafa. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando Mesa Redonda. Como você bem disse, estamos aqui na sala de entrevistas coletiva do visitante do estádio do Mineirão, atrás de mim. Já Dorival Júnior virá aqui para conceder entrevista coletiva aos jornalistas. Na sequência, teremos zona mista, ainda sem saber quem serão os jogadores que falarão depois dessa derrota por 3-0 que o Corinthians sofreu diante do Cruzeiro aqui no Mineirão. Uma derrota acachapante. O Corinthians não viu a cor da bola, mal finalizou no gol do Cássio. O Cássio fez uma defesa no jogo, mas um lance que acabou anulado por impedimento de Yuri Alberto. No mais, só deu Cruzeiro. Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão, abriu o placar no primeiro tempo. No segundo tempo, mesmo depois de 3 substituições no intervalo de Dorival Júnior, no primeiro lance do segundo tempo, Caio Jorge marcou mais um gol. Ainda teve um gol de Arroio e uma expulsão de Martínez. O Martínez entrou no segundo tempo e foi expulso durante o decorrer da segunda etapa. Atenção, Martínez tem 2 expulsões em 18 dias. Chama atenção, depois de ficar ausente por causa daquele problema alegado de passaporte por quase uma semana, ele voltou ao time e acumula agora 2 expulsões em 3 partidas em que ele esteve presente, deixando muitos torcedores por aqui irritados e na bronca com ele. O Corinthians ainda sofreu um 4º gol, viu, Garrafa? Ainda teve um 4º gol, um belo gol do Cruzeiro que acabou anulado por uma falta do jogador do Cruzeiro na hora da finalização, senão seria 4-0 para quase um pouco mais de 30 mil pessoas aqui hoje no Mineirão. A única coisa boa que a gente pode destacar do lado corintiano aqui hoje foi a torcida que deu um show. Mesmo perdendo, cantou sem parar e me parece ciente de que agora é hora de apoiar, pensando na semifinal da Copa do Brasil, Garrafa. Ô Salazar, você disse que o Martínez foi expulso e no momento que a gente tem imagens, se você conseguir voltar, chileno, essa imagem do Martínez da expulsão, quero ouvir a bancada aqui. E o que está acontecendo com o Dorival? O Garro toma um cartão bobo e fica de fora contra o Clássico do São Paulo. Ele estava pendurado, tomou um cartão bobo. Agora o Martínez faz o que estamos vendo aí. O que é isso? Ele finalizou. Que isso, cara? Ele finalizou o jogador? Peraí. Estamos vendo a imagem agora, estamos surpresos aqui, Salazar. O que está acontecendo, irmão? Parece o Baségio na Copa de Imprensa. Não é possível. Gente, ô Garrafa, isso aí é lance por quem que ele agrediu? Psiquiatra, velho. É para levar na delegacia. Não, tem que ser multado. Não, isso aí tem que multar o jogador. Isso aí tem que ser na esfera desportiva e na esfera comum criminal. Ele agrediu o Matheus Pereira. Matheus Pereira. Que é isso, cara? Ele deu amarelo primeiro, o árbitro? Ele não deu vermelho direto? Eu acho que foi amarelo. Ele foi vermelho direto, Salazar. Foi pelo VAR, o que foi? Foi vermelho direto, teve, não sou obviamente de VAR, ou foi segundo amarelo, Salazar? Garrafa, o árbitro sequer deu falta, o lance continuou normalmente. Aí, no instante em que a bola parou, o VAR pediu a paralisação, recomendou a revisão, voltou nesse lance que tinha acontecido no início da jogada. O árbitro rapidamente, no monitor, decidiu pela expulsão do Martínez de maneira direta, sem cartão amarelo. Ele marcou outra coisa lá. Ele deve ter marcado alguma outra falta agora. Precisou do VAR para... Precisou. É que eu não sei se ele passa e olha pro outro lã. Ele não tá olhando na hora. Ele foi dar amarelo pro outro jogador. Olha lá, ele virou o rosto, não viu? Isso é muito claro no protocolo de VAR, né? Fora do campo. O jogo estava parado, o jogador ia bater a falta.
Pelo que eu entendi, né, Salazar? O jogo estava parado, ele ia bater a falta. Pode ver, ó, o árbitro tá passando e ele não quer que reinicie o jogo porque ele ia dar cartão para alguém. Sim. Então, ó, o jogador do Cruzeiro, olha, ele põe a mão na bola para bater a falta. Aí o cara vai lá e agride ele de graça. Ele é isso. mostrou amarelo para um outro jogador. Pode perceber. isso aí, lá no E vermelho direto. depois O ele Dorival volta. com certeza vai ter que falar sobre isso na entrevista coletiva que o Salazar está acompanhando. E detalhe, né, Salazar? Só lembrando para os nossos telespectadores, nós vamos hoje até 11h30 com esse Corinthians todo o bastidor lá. Ô Salazar, o Dorival vai ter que explicar esse excesso de número de cartões, o Garro tomou um terceiro bobo, agora é o Martínez, não pode esse tipo de situação com elenco curto, Salazar. Garrafa, o Corinthians é o clube do Brasileirão com mais cartões levados. Ninguém tomou, nenhum clube tomou mais cartões que esse time do Corinthians. Isso já foi ponto de questionamento aqui para o Dorival Júnior em outras entrevistas. Recentemente perguntei isso ao Matheusinho. O Matheusinho disse que isso é excesso de vontade. Mostra que os jogadores estão querendo, estão correndo, né? Talvez confundindo um pouco as coisas. Confundindo, de repente, vontade com violência. Ninguém tomou mais cartões que o Corinthians e chama atenção a situação do Martínez em si, né? São 2 expulsões em 18 dias. Isso passa pelo técnico, André? Esse tipo de comportamento que aconteceu? O Garro toma um cartão bobo, não joga contra o São Paulo, agora o Martínez faz isso. Eu acho. Claro que no Corinthians passa por muitas outras situações, né? Não tem quem mande, não tem ninguém com moral para mandar, não tem ninguém com moral para liderar. Agora, quando não se tem isso, normalmente é o treinador, né? O treinador deve fazer esse papel, que deveria ser feito fora do campo, deveria ter um exemplo na administração, papapi, papapá, que a gente sabe que no Corinthians não tem. Mas aí passa pelo treinador. Mas, é muito responsável. André, no caso do Martínez, não é de agora que eu tenho falado isso. Tenho falado isso aí há tempos, o destemperamento desse rapaz. Ele não está bem, alguma coisa está acontecendo com esse rapaz, porque são lances desnecessários. Olha um lance desse, como que o cara vai dar com as duas mãos Se está acontecendo alguma coisa, cabe ao gestor do time é isso aí. Identificar. Ele já chega atrasado da última vez que ele foi pro Equador e chegou atrasado, não treinava, ninguém sabia o que estava acontecendo, na Venezuela, ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, cara, alguma coisa está acontecendo, porque não é normal os lances que ele comete. Ele vai ser relatado como agressão, ele deve pegar uma punição maior, porque o jogo está paralisado. Não é que ele a bola estava então em jogo, se faltam 3 jogos, e punição no Brasil. Não joga. E punição no brasileiro. Já volta então para casa. Punição no brasileiro, dependendo do número de punição, dos jogos que possa pegar, no caso se for suspenso, vale também para a Copa do Brasil, né? Dependendo do tipo de punição, vale. No caso da agressão, vale. Então, ou seja, o Dorival precisa resolver isso, né? Comando. Por falar em comando, o Salazar acompanhou o Corinthians no meio de semana, o Memphis não começou jogando. É verdade que ele entrou e decidiu o jogo, né? Tá começando o Dorival? Então vamos acompanhar o Dorival, depois a gente volta com o Salazar. Vamos lá. Primeiramente, claro, uma análise da partida. E eu queria perguntar sobre uma questão, Jonathan, que não jogou hoje, que foi o Memphis. Ele foi diagnosticado inicialmente com edema ósseo, como divulgado pelo clube. E uma questão que ficou no ar para a torcida, principalmente, se hoje fosse a decisão da Copa do Brasil, ele faria esse sacrifício? Ele estaria em campo? Seria possível ele estar em campo pelo Corinthians hoje? Ajudar mais do que hoje os atacantes puderam ajudar numa partida tão difícil como essa diante do Cruzeiro? Boa noite. Não estaria em campo. Foi vetado pelo departamento médico. Infelizmente aconteceu e nós temos que entender, até pelos exames, tudo foi constatado. Uma análise da partida, o Cruzeiro mereceu o resultado do primeiro ao último minuto. Fez uma partida segura, equilibrada dentro das suas condições, criou e numa noite em que mais uma vez nós não encontramos os nossos caminhos. Não tivemos posse de bola, não tivemos a bola em poucos momentos da partida e passamos por sérias dificuldades ao longo de todo o período. Dorival, aqui, boa noite. Dorival, 2 questões rápidas. Eu queria te ouvir primeiro sobre o que dá para tirar dessa partida pensando na semifinal da Copa do Brasil contra o mesmo adversário e sobre cartões. Martínez sofreu a 2ª expulsão em 18 dias. Chama a atenção da gente isso, assim como o fato do Corinthians ser o
lesões em sequência, nós temos que entender tudo isso, mas também sabemos que estamos aí próximos a jogos fundamentais e importantes, tanto os finais do Campeonato Brasileiro quanto os 2 semifinais da Copa do Brasil, e nós precisaremos ter os melhores jogadores em campo. Dorival, aqui, Matheus Quintino, Portal Notimão. Queria que você explicasse algumas escolhas suas hoje, principalmente pelo início da partida. No primeiro turno, lá na Neoquímica Arena, você falou depois do jogo na coletiva que você optou pelo Charles, não o Carrijo, porque você precisava de mais força no meio de campo, porque você entendia que tinha muita qualidade no meio de campo do Cruzeiro. Hoje você entrou ali só com o Ranieri mesmo, como esse jogador de marcação no meio de campo. Eu queria que você explicasse essa escolha e também no segundo tempo as suas alterações. Por que você colocou ali, me corrija se eu estiver errado, o Carrijo sendo como esse primeiro homem ali para sair com a bola, e também porque o Hugo ficou em campo e você tirou o Angelé? Obrigado. Bom, em cada momento que você tire alguém, sempre um outro é questionado. Outro dia, uma substituição, o retorno do André Ramalho e a não presença do Thiago. Hoje, a presença de um e a ausência de outro. É questão de momento. Você tem que fazer uma opção. Qual foi ali a condição? Nós não tínhamos bola. Precisávamos de um jogador com posse de bola. Quem é esse jogador? Justamente ele, Carrijo. Um jogador que tem condições de nos dar isso aí, como nos deu, como nos entregou isso. Fortaleci também o setor com a presença do André, mais um jogador de meio. A opção é a opção que vinha dando certo, os 3 zagueiros e a liberdade dos laterais. Foi isso. Hoje não aconteceu. Essa liberdade não foi aproveitada. Em razão disso, nós não tivemos posse de bola. Não tendo posse de bola, não criamos. E o pior, nos momentos em que saíamos para uma transição, errávamos um passe por dentro e o Cruzeiro é muito vertical e chegava com muita facilidade dentro do nosso gol. Então, nós tivemos que alterar em razão disso que vinha acontecendo. A nossa única saída no primeiro tempo era com o Hugo. O Hugo se apresentava muito bem, até a intermediária adversária. Depois disso, nós tínhamos dificuldade de infiltrações. Então eu tentei aproveitar aquilo que de melhor ele vinha fazendo na primeira etapa, mantendo o jogador para cima. Boa noite, Dorival. Alexandre Gimenez aqui, Portal Meu Timão. Sobre os resultados do Corinthians fora de casa, Dorival, é uma coleção de resultados desastrosos, atuações apáticas que fazem com que o torcedor acabe perdendo a confiança no time. Eu queria saber, na sua visão, aí, qual a sua principal dificuldade, Dorival, para evitar com que isso se repita. O Corinthians parece que tem essa regularidade negativa, infelizmente, que é jogar mal fora de casa em vários jogos ao longo dessa temporada. Por que você está com tanta dificuldade para evitar o que a torcida, de repente, sai envergonhada do estádio, como acabou saindo hoje aqui do Mineirão? Olha, eu acho que envergonhada não, porque não faltou luta, não faltou entrega. Nós estamos encontrando dificuldades. E tivemos dificuldades fora de casa com equipes menores, assim como também com equipes maiores. Em muitos momentos fizemos partidas muito boas, muito bem equilibradas, sendo que o resultado não tem acontecido. Então, uma situação puxou a outra. E realmente nós fomos muito irregulares ao longo do campeonato. Impressionante como nós deixamos de escapar pontos importantes em muitos momentos, atuando bem ou não. Fizemos boas atuações também, mas não fomos felizes nos resultados. O que tem nos tirado naturalmente a tranquilidade em razão de uma oscilação muito grande de uma partida para outra. É impressionante, mas acontece. Mudam-se nomes, mudam-se características, mudam-se sistemas, mudam-se posições, enfim. Uma série de fatores e nós estamos buscando o melhor. Dorival, aqui Rodrigo da ESPN. Queria falar sobre cenários. Hoje, uma partida que, como você mesmo disse, o Cruzeiro dominou do primeiro ao último minuto. O Corinthians sai sem nenhuma finalização certa, os lances que foi uma finalização certa acabou sendo impedimento, então na estatística não entra. Como falar para o torcedor que o cenário vai ser totalmente diferente para daqui a 20 dias na Copa do Brasil, um mesmo jogo, mesmo adversário?
Eu tenho certeza que o torcedor confia na sua equipe. E o cenário será outro, com certeza. Vamos aguardando. Aí você me cobra depois das 2 partidas. Dorival, aqui, Vinícius Lúcio, Central do Timão, aproveitando a pergunta do amigo aqui. Quais lições o senhor, o elenco, o time do Corinthians tira com uma derrota desse tamanho diante do adversário que vai brigar com o Corinthians por uma vaga na final da Copa do Brasil? Muitas lições e temos que interpretá-las de uma maneira correta e o principal, temos uma atitude de uma equipe que queira realmente alcançar uma situação melhor num campeonato tão importante, numa fase importantíssima, para que possamos ter merecimentos para buscarmos aí uma passagem. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tá aí, fim da entrevista de Dorival Júnior, e eu vou rapidamente me posicionar aqui. Muito provavelmente a gente vai ter Fabinho Soldado exclusivo aqui no Mesa Redonda agora. Um segundinho. Ver se o Fabinho vem agora ou se ele vai se posicionar. Garrafa, me dá um minutinho, vou me posicionar. Muito provavelmente a gente vai ter Fabinho Soldado agora. Pode voltar. Fica tranquilo, Salazar vai de forma exclusiva conversar com o Fabinho Soldado, hein? Com o Fabinho Soldado. O Dorival falou coisas importantes. Assim que o Salazar tiver já a condição Fabinho Soldado, me chama, porque eu tenho... É já, né? É já, então na tela. Vamos lá, Salazar, exclusivo com o Fabinho Soldado. Vamos lá, Garrafa. Fabinho Soldado gentilmente atendendo a gente aqui ao vivo no Mesa Redonda. Acabou de acabar a entrevista do Dorival Júnior. O que o torcedor mais quer saber, Fabinho, o que fazer, como reestruturar, principalmente a parte psicológica desse time, pensando já na semifinal da Copa do Brasil contra essa mesma equipe que hoje, falando em português claro, amassou o Corinthians aqui no Mineirão. Boa noite, obrigado mais uma vez. Boa noite, prazer falar com todos aí da mesa. Um resultado muito ruim, né? Já conversamos no vestiário sobre esse momento e temos que reconhecer que o Corinthians não conseguiu desempenhar aquele esquema de jogo que estava proposto. E sobre isso, o resultado ele diz por si só. O futebol, ele nos dá sempre a oportunidade de a gente reverter em algum momento. Então, essa derrota dura, muito dura, dolorida, mas o que nós temos que fazer é encarar essa derrota. Eu já tive diversas derrotas assim, e nesse momento a gente precisa tirar lições. Aquilo que não foi bom, precisamos corrigir tudo isso. Agora mesmo já fizemos as intervenções que precisam ser feitas. Já falaram com os jogadores? É uma conversa sempre de vestiário entre nós e a cobrança ela é generalizada, tanto da direção, dos atletas, da minha parte. E o que fazer? Fazer é sentir essa derrota muito difícil, muito dura para o nosso torcedor, para a gente, mas ainda nós temos a oportunidade ainda nesse ano de buscar resultados que nos coloquem numa situação melhor a nível de final do ano. Nós temos 3 jogos importantes da Copa do Campeonato Brasileiro, e esses 2 jogos são do Cruzeiro. Tirar como lição o que aconteceu aqui, daqui a alguns dias estaremos de volta aqui no Mineirão, para que possamos fazer diferente. Agora, realmente tem que ter uma mudança, a gente precisa olhar para dentro daquilo que precisa ser corrigido, e é claro, essa equipe tem uma memória de já ter feito bons jogos. A gente precisa recuperar tudo isso para que a gente, nesses 3 jogos que nos restam, equilibrar melhor a nossa parte tática, técnica, física, mental, para que a gente busque, com certeza, o nosso maior objetivo ainda esse ano. Vou te perguntar para te liberar sobre Memphis Depay. Ele não veio mais uma vez, eu conversei com os torcedores aqui antes da partida, muitos deles incomodados com essa ausência do Memphis Depay. Uma breve pesquisa ali, a gente identificou o Memphis Depay no Paulistão, fez apenas 3 jogos como visitante, 3 clássicos, nenhum jogo no interior. No Brasileirão, fora do estado de São Paulo, também apenas 3 partidas. Só coincidência? Por que de tantas ausências nesses jogos fora de casa? Dá para explicar ou é só coincidência mesmo? Situações que aconteceram, e dessa vez, agora nessa ausência, mais uma, né? Foi feito 2 exames que constataram alguma coisa ali que a parte médica decidiram para que não tivesse no jogo. Nós temos que encarar essas situações. Temos um Tem grupo. previsão de retorno?
Vamos ver como é que vai ser durante a semana, conversar com a parte médica, mas já iniciou imediatamente o tratamento. É futebol, cara, acontece. É por isso que a gente fala de qualificação, de elenco, é por isso que a gente precisa, a cada tempo, qualificar ainda mais a equipe, porque as competições, elas são inúmeras e os jogadores se machucam, lesionam, podem não estar numa fase tão boa e a rotatividade ela é muito grande. Mas, de novo, foi uma derrota muito difícil, está difícil digerir essa derrota, mas o futebol, como eu te disse, nós já vivenciamos, já vimos situações que a gente consegue reverter. Essa camisa nos mostra que tudo é possível. Então, para isso, com certeza, vamos ter uma semana muito dura, muito longa, mas é uma semana de correções, uma semana de intervenções, de trabalho muito duro, para que a gente volte a fazer grandes jogos e consiga conquistar as vitórias e uma performance que nos leve numa condição muito melhor para esses 2 jogos da Copa do Brasil. Eu, assim como vocês, tenho várias perguntas para fazer para o Fabinho, mas eu preciso liberar o homem. O combinado era rapidinho, 2 perguntinhas, boa viagem de volta. Vamos ver se o Coringão se recupera pelo menos na Copa do Brasil. Vamos sim. Obrigado. Desculpa o tempo, mas não poderia deixar de falar com vocês. E vamos trabalhar bastante essa semana. Obrigado, Fabinho. Tá aí, garrafa, Fabinho Soldado. Já fica o agradecimento aqui. Vinícius Oliveira, assessor do Corinthians, pela compreensão ao vivo no Mesa Redonda. Falando rapidamente sobre Memphis Depay e essa derrota do Corinthians, como ele disse aqui, engasgada na garganta de muitos corintianos que vieram ao Mineirão. Garrafa. Instante, Salazar, eu vou agora distribuir com a bancada aqui e volto com você. Quero saber essa história do Memphis. O Memphis não jogou hoje, tá? Quero saber da situação do Hugo, situação de contrato do Memphis Depay e esse aspecto disciplinar. Eu vou começar com o André Henrique, vocês fiquem à vontade aí, Paulo, todo mundo, toda a equipe aí, sobre o que disse o Dorival. A pergunta é, André, é preocupante? Antes disso, só para ver, como é que ficou a classificação do Corinthians, Chile? Campeonato Brasileiro, dá... Olha lá, Corinthians é o 10º agora com 45, G7, G7 esquece, são 10 pontos em 3 jogos, tá? Se for G8, se abrir um G8, né, caso ele perca a Copa do Brasil e ou o Fluminense ou o Cruzeiro vença, abre um G8, aí o Corinthians pode brigar. Ou seja, 45, 3 pontos, ainda pode... Não é para abandonar o brasileiro não, né, André? Mas são 3 pontos, gente. Mas não dá, com esse futebolzinho que você está jogando, tá louco. Pega Botafogo em casa, Fortaleza fora e Juventude em casa. 2 jogos em casa. Teoricamente, seriam jogos para você fazer bons pontos, não mas não faz. faz. Não faz. É uma preguiça no Campeonato Brasileiro, um time, sabe... E aí o torcedor vai ficar com aquele negócio, mas na Copa do Brasil, a gente jogou bem contra o Palmeiras, mas na Copa do Brasil... O Galo foi nessa, na Sul-Americana, que deu. Vai ficar nesse sonho, e a situação do Memphis, assim, vamos ficar de olho, vamos só lembrar da outra vez que ele volta da seleção da Holanda, ele fica chateado porque ele tem que jogar e acaba se machucando. E dessa vez, vocês vão lembrar que na coletiva do último jogo, o Dorival explica que o Corinthians teve que fazer exames no final de semana para ele poder ficar à vontade para jogar, para entrar no jogo contra o São Paulo, que ele faz o golaço. Porque ele tinha vindo da seleção da Holanda com o parecer do departamento médico da Holanda que não era para ele jogar. Aí o departamento médico do Corinthians faz exame de ultrassonografia, de ressonância, sei lá, para ele poder entrar em campo, para ele poder ficar disponível. Mas se faz um exame e ele está disponível para ficar no banco, está disponível para jogar. E agora... Me parece que chegou... Ele entrou, jogou, ele fez o gol. E agora ele se machuca de novo. Do nada? Voltando... Cara, essa história e... Vamos saber do Salazar? O Salazar... Bastidores, não? né? Então, tá bom, deixa o Salazar posicionado, por gentileza, para o Salazar me explicar essa situação do Memphis. Chama a atenção, gente, essa situação do Memphis, e eu vou um pouco mais além. Essa sequência de resultados negativos do Corinthians, ela pode, de alguma forma, impactar para a decisão da Copa do Brasil? O Dorival falou, me cobrem depois dos 2 jogos. Mas é o que ele tem que falar, né? Eu acho que é pouco para um técnico que tem a estatura que ele tem, vindo de seleção brasileira. Ele foi contratado por uma grana considerável. Se recebe ou não, já não sei, mas ele foi contratado para... É a real. Agora, não é muito pouco
Você estava falando agora há pouco, o técnico do Palmeiras não pode abandonar. O técnico do Corinthians, será que não é muito pouco? Está em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, fala, não, me cobra depois, que ainda tem aí a Copa do Brasil. O Corinthians tem que cobrar o brasileiro. E ainda, André, a fala do... Eu gosto muito do Dorival, mas tem uns momentos do Dorival... Não dá, Paulo Sérgio. Não faltou entrega, não faltou luta. E tomou luta 3. não faltou mesmo. O Martins mostrou que não faltou luta. Aí você vê o Fabinho fala assim, precisa trabalhar mental. E eu acho que é isso. Então, É o mental desse jogador, porque não é possível, cara. Essa questão muito do Memphis... Um jogo joga, outro jogo não consegue jogar. Não, se fosse isso, até vai um jogo jogar, outro não. Não joga 5, joga muitos altos e baixos. Pra seleção da Holanda tá grandão. Vem no Corinthians, começa a chega no Corinthians assim. Por quê, chegando no Corinthians, indo pra Holanda. Mas porque o próprio Corinthians sabe que dificilmente o Memphis vai ficar se não aceitar renegociar esse final de contrato para o ano que vem. Não há a menor... Essa informação Mas vai ter que pagar. Tá? Não. O Corinthians, isso é informação do Corinthians. Mas aí vai fazer o que com o contrato? Não tem mais condição de pagar, vai tentar negociar com o jogador. Sim, e aí... Tá? Se ele não quiser... Vai ter que pagar. Mas o Corinthians... Essa é informação. O Corinthians não tem condição de pagar. O Memphis já sabe disso. Os agentes do Memphis já sabem disso. Não tem que continuar. Todo mundo sabe disso. Então, todo mundo sabe disso. Mas isso está gerando, Paulo, uma situação ruim entre o jogador e entre o clube. Sim, porque o jogador jogou... não é sacrifício, porque ele passou no exame, não tem sacrifício. Tá? Se passou no exame, tem condição de jogar. Ele veio com o exame para não jogar. Aí ele joga. E toda essa condição não está legal. Salazar, aí em Belo Horizonte, o que você tem de informação sobre a renovação de contrato do Memphis e a real situação? Para a Holanda, ele está inteirão. Para o Corinthians, ele está meio assim, meio torto. O que acontece, Salazar? Olha, Garrafa, a minha pergunta ao Fabinho Soldado sobre isso vai muito em cima de uma estatística simples. O Corinthians fez 7 jogos no Campeonato Paulista em que acabou campeão, 7 jogos como visitante. O Memphis Depay só jogou 3. Os 3 clássicos, 2 contra o Palmeiras e 1 contra o São Paulo, nenhum jogo no interior. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians fez 17 jogos como visitante até agora. O Memphis Depay participou de 8 desses 17. Só 3 fora do estado de São Paulo. Só 3 jogos fora do estado de São Paulo como visitante o Memphis Depay fez pelo Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Chama atenção, como vocês viram o Fabinho Soldado falando, não temos nem previsão de quando ele volta. Ele jogou menos de 70 minutos na segunda-feira. 3 dias depois, entrou apenas aos 18 minutos do segundo tempo contra o São Paulo. Mesmo assim, uma entorse ali no joelho, acabou identificando um edema ósseo no Memphis e, de novo, ele foi desfalque aqui. Sobre renovação de contrato, o Corinthians não tem intenção nenhuma de renovar o contrato com ele, pelo contrário, renegociar este contrato, que vai até junho do ano que vem. Só que o Memphis nunca mais recebeu uma proposta melhor do que a que ele tem atualmente com o Corinthians. E é por isso que ele não faz questão nenhuma de sair do timão. Ô, Miller. Tem o que ele mora, a condição que ele tem, 4 seguranças 24 horas por dia, mordomo 24 horas por dia. Quem vai fazer isso no mundo para ele? Ou tem alguma coisa estranha nessas informações, ou ele é muito azarado, né? Que ele só se machuca na hora que vai ter que fazer uma viagem. Que tem... Em casa tá bom para jogar, quando tá no hotel 5 estrelas e tal. Nós não somos médicos, não vimos o exame, mas fica assim um cheirinho no ar que está escolhendo o jogo, Miller. Fica um cheirinho. Jogador escolhe jogo, Miller, para jogar? Não deve, né? Não deve, mas um jogador com o peso dele, que recebe até por piscada no Corinthians. O peso dele não deveria escolher jogo, né? Ora, o Dorival é um ex-jogador, o Dorival é muito esperto, muito inteligente para resolver lidar com essa situação. Eu acho que o Corinthians vai ter, né, que administrar o Memphis até o final do contrato dele, porque ele joga, mesmo escolhendo os jogos, de vez em quando ele faz um gol na Neoquímica, aquela coisa toda. Então acho que terão paciência com o Memphis até a decisão contra o Cruzeiro. E o torcedor do Corinthians, será que está com paciência com o Memphis? Pois não, André? Eu vejo divisão, sabe? Eu ainda vejo o torcedor do Corinthians que defende. Tá vendo? Aí, ó. Meteu um golaço. Depois do clássico, então. Paulo, tá vendo? Tem muito que defende. Não fez mais que obrigação. É lógico. Não fez mais que obrigação. E aí também tem o seguinte, Garrafa, que a gente sabe que é o seguinte, quem vai cobrar o Memphis? Quem vai chegar lá e falar, Memphis, ainda mais devendo a grana. Ainda mais devendo. Ele vai falar, bacana, vocês nem me pagam.
Vocês nem me pagam. Então, vocês querem me tirar do hotel onde tá eu tô? tudo errado. Vocês querem que eu vá viajar pra onde que foi? Hoje, Belo Horizonte. Pô, você pegava e vinha avião, desce lá em Confins, longe pra caramba, tem que pegar. Eu tô aqui no meu hotel, quietinho, sossegado. Quietinho, tá, debaixo da coberta. Bom, seguinte, vamos ver, o Salazar, né? O Salazar, ele fez um rápido papo com os torcedores que estavam do Corinthians lá em Belo Horizonte sobre justamente esse tema. Aí o chileno, como sempre, foi bem, falou: Salazar, já me prepara aí esses torcedores que eu sei que o Memphis vai dar ruim, não vai jogar, tal. O chileno muito bem informado, pediu pro Salazar, o Salazar não teve dúvida, foi pra cima da Fiel. Será que a torcida corintiana que estava em Belo Horizonte, quando ficou sabendo que o Memphis não foi jogar, disse o que pro Salazar? Na tela. É complicado, né? Torcer, a hora o cara ganha muito, chega no dia de jogar e o cara não joga. Na verdade, acho que ele tem que vazar mesmo, né? É muito dinheiro ali para pouco futebol. Eu acho que o dinheiro que é investido dele dá para trazer mais jogadores aí melhores que ele. Abusa um pouquinho, né? Deixa a desejar realmente. Às vezes entra em campo e resolve, igual contra o São Paulo aí na quinta-feira passada, né? Mas precisa representar um pouquinho mais dentro de campo. A vida não é só fora de campo, nos palcos, não é só o popstar que ele é, não. Muita mídia e pouco futebol, só joga na seleção da Holanda. É um bom jogador quando a gente aperta ele, mas tirando isso, muita mídia e pouco futebol. Vale o que ele ganha por mês? Na situação atual financeira do clube, talvez não. Mas para ter um craque desse nível, eu acho que você não consegue desembolsar pouco, eu acho. Tem que falar para aquele menino vir aqui. Foi bem. Ele não botou o revólver na cabeça de ninguém para um contrato desse. Quem assinou esse contrato deve explicações. Aliás, explicações não. Eu acho que devia ser... O Corinthians devia entrar com um processo criminal. Porque tem coisas no contrato ali que fogem completamente... Os padrões. Os padrões do contrato de trabalho do jogador de futebol. Mas a situação do Corinthians na contratação do Memphis era muito delicada. Era para salvar do rebaixamento. Era muito delicado. Era para salvar do rebaixamento. Quando ele chega... O time dá um up no time. Sem dúvida. Muda o time. E ele joga. Ele ajudou, né? Ele joga, ajuda. Agora nós estamos analisando essa temporada dele. Que ele não está fazendo jus àquilo que ele foi contratado. Mas no momento que foi contratado, era justo. Com a classificação da Holanda para a Copa do Mundo, e como não há um cenário de transferência, dá para imaginar que o Memphis... Se não na reta final... Bom, Copa do Brasil ele vai para o jogo, claro, mas será que não pode isso, de repente, mudar um pouco esse astral do Memphis estar jogando meio que quando só ele está querendo? É o fato de ter Copa do Mundo? Eu acho que ele já sabe que a diretoria não tem o menor interesse em renovar com ele no metade do ano que vem. Mas não tem o menor interesse. Mas ele precisa estar jogando, né? Isso, mas aí... E acabou de vir a informação que ninguém quer contratá-lo com... os valores que ele ganha no Corinthians. Então ele vai querer ficar. Mas olha só, se contratos que ele tinha, ele já só jogou no passado, velho. Estamos no mês de novembro. Mas ele tem contrato até o meio do ano. Sim, mas ou seja, ele fica até o meio do ano. Tem que honrar. Ele vai ficar até o meio do ano, porque tem Copa do Mundo. Se vai honrar, ele precisa se preparar, vai embora para a Copa do Mundo, vai fazer a preparação o quê? Maio, junho? Eu vou liberar o Salazar. Do início ao fim, o Cruzeiro dominou o Corinthians no Mineirão e fez 3-0 em jogo da 35ª rodada do Brasileiro. No duelo prévio ao confronto entre as equipes na semifinal da Copa do Brasil, o brilho foi do artilheiro do Brasileirão, Caio Jorge, com 2 gols marcados e uma assistência para o marcado por Arroio. A vitória garantiu o Cruzeiro na fase de grupos da Conmebol Libertadores 2026. A semifinal entre as equipes está marcada para os dias 10 no Mineirão e 14 na Neoquímica Arena, de dezembro. O Cruzeiro chegou aos 68 pontos e, além de garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores, diminuiu a desvantagem para o segundo colocado. Palmeiras para 2 pontos, o time ampliou a invencibilidade na competição para 10 jogos. O Corinthians, por sua vez, para nos 45 pontos. O artilheiro do Cruzeiro balançou as redes 2 vezes e ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, com 21 gols marcados. São 3 a mais que a Arrascaeta, do Flamengo, em segundo. Vitor Roque, com 16, é o terceiro com mais gols. O Cruzeiro garantiu a vaga na fase de grupos da Libertadores. Com 68 pontos, a equipe amplia a vantagem no terceiro lugar e não sai mais da zona de classificação direta.
O Corinthians, por sua vez, se complica e não tem mais chances de se classificar para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, pelo G7. Está a 10 pontos do sétimo, o Fluminense. A possibilidade agora é ganhar a Copa do Brasil e, caso não conquiste o título, torcer para que o brasileiro tenha o G8. A situação aconteceria hoje se Cruzeiro ou Fluminense conquistarem a Copa do Brasil. As equipes voltam a jogar no fim de semana, sábado, às 21 horas. O Cruzeiro visita o Ceará, no Castelão. No domingo, às 16 horas, tem Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena.